Como é que funciona o registro de uma promoção comercial? No vídeo de hoje eu vou falar como que acontece esse processo na prática, explicar qual é o sistema que a gente usa, o que vem antes, meio, fim e por aí vai. Meu nome é Felipe Soto, eu sou especialista em promoções comerciais e é isso que eu faço todos os dias, o dia todo. E eu também ensino pessoas a faturarem R$6.000 por promoção, por processo, ou seja, para pessoas que queiram se desenvolver profissionalmente nesse assunto. Então, feita essa apresentação inicial, vamos começar com um vídeo dando aquela balizada inicial, falando sobre o que são promoções comerciais. Então, de maneira resumida, o que diz a legislação, né? Promoção comercial é a distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda. Basicamente, quando uma empresa quer sortear um carro, uma moto, ela precisa autorizar esse tipo de promoção e ela precisa enquadrar a mecânica da promoção, o formato, a forma de funcionamento dela em uma das modalidades. Sorteio, concurso, vale-brinde e suas modalidades assemelhadas. Assemelhada a sorteio, assemelhada a concurso e assemelhada a vale-brinde. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, esse vídeo aqui ele é bem detalhado, fala mais sobre algumas regras das promoções comerciais, fala de maneira um pouco mais detalhada do que eu falei aqui sobre as modalidades. Então depois dá uma olhadinha que é bem interessante o vídeo, tá certo? Bom, e agora um outro disclaimer que eu vou deixar aqui. O que eu vou falar nesse vídeo, ele se aplica às modalidades tradicionais, não se aplica às modalidades filantrópicas, a um sorteio filantrópico, por exemplo. Sabe a diferença de um sorteio convencional e de um sorteio filantrópico? Também vou deixar um vídeo aqui na descrição, tem 1 minuto o vídeo, tá? Depois dá uma olhadinha ali. E antes de entrar na parte operacional, explicar a parte do sistema, eu queria passar aqui alguns conceitos sobre a questão de promoções. Então, assim, cada promoção comercial é um processo em separado, com início, meio e fim. Uma empresa pode fazer várias promoções simultaneamente, não tem limite sobre isso. E também o que a gente precisa respeitar é que cada promoção ela não pode exceder a 12 meses de todo o seu período. Então, assim, uma coisa que a gente precisa ter bem claro antes de iniciar também um processo, ou antes de pedir autorização, é que tudo precisa estar bem definido. Ou seja, a gente não vai iniciar uma promoção, não vai registrar uma promoção com coisas em aberto. Absolutamente tudo precisa estar definido. Toda a ideia precisa estar fechada. E às vezes, como eu já percebi que isso é uma dificuldade entre os clientes aqui do escritório, então, por exemplo, às vezes quando está num processo criativo, bate aquela dúvida, eu tenho R$100.000 ou R$200.000 de verba. O que eu vou dar de prêmio, o que eu vou gastar em tecnologia, de site, em artes e por aí vai. Então, às vezes, pela falta de experiência até com promoções comerciais, eu resolvi fazer um vídeo onde eu explico vários elementos, como, por exemplo, como direcionar a verba, o que levar em consideração, quais prêmios, qual a diferença entre um prêmio e outro na hora de operar isso, que objetivos eu quero atingir com a minha promoção, qual o melhor formato para o meu público-alvo, enfim, depois dá uma olhadinha nesse vídeo que ele ajuda a quem está com essa dificuldade a destravar esse processo. Porque quando a gente vai colocar a mão na massa, a gente percebe que são muitos detalhes que a gente precisa cuidar na hora de fazer uma promoção. Não é simplesmente decidir o prêmio e o que a pessoa precisa comprar para participar. Precisa decidir se funcionário pode participar, se menor de idade pode participar, em quanto tempo os números da sorte vão estar disponíveis, onde que a promoção vai ser divulgada, quando que a empresa vai divulgar quem foram os vencedores daquela promoção ou daquela apuração e por aí vai. E qual é o órgão que atualmente é responsável pela liberação dos processos de promoções comerciais? SRE, Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Antes era do Ministério da Economia, teve o nome de CEAI, CECAP, CEFEL, Caixa Econômica Federal. Inclusive, Caixa Econômica Federal é o nome que a maior parte das pessoas que não trabalham com isso, que elas têm na lembrança, assim, o órgão que autoriza é a Caixa, né? Já ouvi muito isso aqui no escritório.
E agora, finalmente, entrando na parte operacional. Chega de conceito. Então, se a gente quiser registrar uma promoção, a gente precisa fazer isso no sistema. E o nome dele é SCPC, que é Sistema de Controle de Promoções Comerciais. Vou deixar o link também na descrição. E aí, como é que faz para entrar lá? Se eu quiser autorizar uma promoção, seja para minha empresa, seja para outra, eu preciso entrar lá e eu preciso ter um certificado digital. Tá? Então, tu vai entrar no link, vai ter o acesso ali pelo Gov e tu entra com o teu certificado digital. Não dá para cadastrar uma promoção sem certificado digital. Beleza? Bueno. Resolvida essa parte do primeiro acesso com o certificado digital, tu vai lá e cria uma promoção. O que tem lá dentro? Toda a vida da promoção vai ser tocada, vai ser desenvolvida lá dentro do sistema. É bem verdade que às vezes tem uma troca de e-mail com o órgão para esclarecer alguma coisa, mas via de regra é lá que acontece toda a comunicação. Toda a comunicação para fazer a aprovação do processo e toda a comunicação, se for aberta uma pendência, e isso entra na questão de aprovação do processo, quanto na parte de prestação de contas. Então, quando a gente entra lá e vai ali em adicionar uma nova promoção, a gente vai cadastrar ali os dados da promotora da promoção, da mandatária, dos aderentes, toda a parte de regulamento e documentação a gente vai colocar ali. Um regulamento aprovado, Da onde que vai sair o regulamento aprovado? De dentro do sistema, a gente vai ali em emitir regulamento. Vai sair um PDF. Então, na parte operacional, como é que funciona? Pelo menos como é que a gente faz, né? Antes de passar para o sistema, todo o regulamento ele é desenvolvido no Word ou num bloco de notas, algo assim. Depois que toda a parte de regulamento está conferida, é isso daqui mesmo que a gente vai colocar no sistema, tá? Claro que também tem a parte da documentação. Que tipo de documento, né? Declaração de mandatária, termo de adesão, declaração de receita operacional, CND municipal, CND estadual, por aí vai. Enfim, todos os documentos pertinentes àquele processo, a gente vai fazer o upload, tem um campo específico ali no sistema para isso, a gente vai fazer o upload de todos os documentos, ponto. O regulamento, depois que ele estiver finalizado, conferido, a gente vai copiando e colando em partes ali para dentro do sistema. Estou falando isso porque não é simplesmente copiar ele inteiro e colar ele inteiro. Tu vai alimentando por módulos, por títulos. Exemplo, em um momento ali tu coloca os critérios de participação. Em outra parte do sistema tu coloca critérios de desclassificação, forma de apuração, observações gerais, enfim. Então é assim, é por partes. Apuração e descrição dos prêmios e por aí vai, tá? Então é em partes. E também tem outro campo ali no sistema que existe para colocar a taxa de fiscalização. Para cada processo, a gente precisa pagar uma taxa de fiscalização que leva em consideração o valor total dos prêmios. E aí, se tu quiser saber um pouquinho mais sobre quais são os custos que existem para registrar uma promoção comercial, o imposto de renda, a taxa de fiscalização, um pouco mais de detalhe, também vou deixar outro vídeo aqui na descrição que eu fiz especificamente sobre isso. E ali eu detalho um pouco mais. Aqui eu não vou me delongar não nessa parte. Então, feito tudo isso, a gente vai solicitar autorização ali dentro do sistema. Depois que a gente solicita autorização, a gente vai aguardar, o órgão tem um prazo para fazer a análise do processo, e aí o que acontece a partir disso? O órgão vai liberar, ou ele vai abrir uma pendência para pedir algum tipo de esclarecimento, ou vai reprovar o processo no ato. É menos comum de acontecer, porque, via de regra, se tu está subindo o processo, parte-se do princípio que tu sabe o que tu está fazendo, certo? Beleza. A partir desse momento, então, depois que a promoção for autorizada, cabe à empresa a executar a promoção. Tá? Então, enfim, se a promoção vai ter 1, 2 meses, se a pessoa, para participar, ela deve se inscrever no site, enfim, aí cabe à empresa a cumprir com a parte operacional dela. Inclusive, se os consumidores tiverem dúvidas sobre a promoção, em geral, quem tem que resolver a dúvida, primeiro é a empresa que está fazendo a promoção. Se essa dúvida não for resolvida, o consumidor envia um e-mail para o órgão e o órgão vai, então, intermediar a resolução desse conflito. Então, antes de ir para Procon ou sair processando a empresa, o primeiro caminho é entrar em contato direto com a SRE e pedir esclarecimento sobre determinada situação. Se a coisa não se resolver por aí, e aí claro que a própria SRE já pode aplicar uma multa na empresa ou algo do tipo, um TAC,
também o consumidor depois pode buscar os seus direitos em outra instância. Tá? Então, mas segura aí. A partir do momento, então, que a promoção está aprovada, de cara já abre o prazo para prestação de contas. Claro que o prazo geral de prestação de contas, ou seja, que a gente tem para colocar todos os documentos ali pertinentes à prestação de contas, ele leva em conta o término da promoção comercial, a data do encerramento. Tá? Mas a partir do momento que a promoção já está autorizada, já começa o processo de prestação de contas, porque tem algumas coisas que a gente precisa fazer até antes do final da promoção, como, por exemplo, a comprovação de propriedade dos prêmios. Se a gente estiver falando de uma promoção de concurso, essa data limite para fazer a comprovação é 8 dias antes da data da apuração. Então, entendido isso, e mais uma vez eu falo, tudo que se refere à promoção é feita dentro do sistema. Então, a única coisa que eu disse aqui que é fora do sistema é no caso de um consumidor insatisfeito mandar um e-mail para o órgão para pedir esclarecimento sobre aquela promoção. E aí também a devolutiva vai ser por e-mail. Sobre a prestação de contas, assim como a gente pede autorização, que a gente faz o upload de todos os documentos, na prestação de contas vai ter um campo específico para isso, campos específicos, né? Que a gente vai protocolar ali a ata, o imposto de renda que foi pago, os recibos de entrega de prêmio, e depois que tiver tudo ali, conferido, enfim, vai ter um botãozinho ali, enviar prestação de contas. Então, depois que tiver tudo conferido, assim como a gente tem o botão de solicitar autorização, tem o botão de enviar a prestação de contas. E aí, depois disso também, vai sair o ofício de homologação ou vai ser aberta uma pendência para esclarecimento. De repente faltou alguma coisa por erro ou porque não tinha, e aí o órgão vai pedir algum tipo de explicação. Olha, tá faltando tal documento, tu tem aí para me mandar, não sei se tu esqueceu, enfim. Então, só vai sair o ofício de homologação se o órgão entender que a prestação de contas está ok, está completa. Fora isso, o órgão deve abrir uma pendência para solicitar algum tipo de esclarecimento. E dentro disso, é fundamental que a empresa que estiver fazendo a promoção, ela armazene, tá? Assim, a legislação pede que a empresa armazene as evidências de participação daquela promoção até sair esse ofício de homologação, ou seja, até vir o ok do órgão emitindo um documento dizendo a promoção está tudo certo, está encerrado, já foi feita a prestação de contas no prazo, está tudo ok. Mas caso vai que algum consumidor ainda se sinta lesado e tente acionar algum órgão de defesa do consumidor, enfim, fora da esfera da SRE. Por isso que eu recomendo que tu armazene essas informações pelo prazo de 3 anos. Mas que tipo de informação que eu estou falando? Imagina uma promoção de assemelhada a concurso onde as participações foram feitas por cupons. Então é importante armazenar todos os cupons por 3 anos. Então tu imagina, isso é um conselho, né? A legislação, acabei de falar, pede até o ofício de homologação, tá? Então se tu teve uma promoção que foi feita num site, ou seja, para participar o interessado tinha que acessar o site da promoção, fazer login, senha e cadastrar suas compras. Então ali vai ter um monte de informação. Todo mundo fez o upload da sua nota fiscal. Então assim, é importante tu armazenar essas informações para que caso tu seja questionado, tu tenha ali para apresentar. Mesma coisa, rede social. Tem muita promoção agora acontecendo aqui para participar da promoção, o interessado tem que seguir tem que seguir a página da promotora, tem que ir lá no post oficial e tem que fazer um comentário marcando 3 amigos. Então, antes de excluir esse post, tu precisa armazenar esses comentários, armazenar o post e armazenar os comentários na ordem que eles foram feitos, para que se tiver algum tipo de questionamento, tu tenha ali para apresentar. Que tipo de questionamento? Ah, não concordo com a pessoa que venceu, deveria ter sido eu. E aí cabe à empresa provar por que o vencedor foi aquela pessoa e não foi a pessoa que está reclamando. Tá? Então isso daí é bem importante e não custa nada, né? Assim, em termos de organização. Então, se algum consumidor estiver questionando alguma situação, é ônus da empresa em provar o ponto de vista dela, em comprovar por que determinada pessoa que tem que ganhar aquele prêmio, tá? E para finalizar, quem é que pode pedir autorização de uma promoção comercial? Eu digo que qualquer pessoa, não existe uma especialização específica que seja exigida nesse tema. Então não precisa ser contador, não precisa ser advogado, administrador
ou algum profissional de marketing, a pessoa só precisa ter, claro, óbvio, né, os conhecimentos para isso. E ela precisa ter poderes para representar uma determinada empresa. Ou alguém de dentro da empresa precisa ter poderes para isso. Exemplo, se eu tenho uma empresa, sou sócio, eu tenho poderes para isso. Então eu não vou precisar dar uma procuração para eu mesmo fazer isso. Ou seja, então eu tenho certificado digital da empresa e aí eu estou fazendo uma promoção comercial em nome da própria empresa. Não preciso de procuração. Agora, a partir do momento que eu quiser dar poderes para outra pessoa, aí a empresa vai ter que dar a procuração para essa outra pessoa, para essa outra empresa, para justamente essa outra parte tocar o processo ali dentro do SCPC. Se tu chegou até aqui e ainda não é inscrito, já para agora, te inscreve no nosso canal, nos segue nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e deixa aquele joinha aqui no vídeo também, já ajuda muito aqui no desenvolvimento do canal e compartilha esse vídeo com algum amigo, com algum colega de trabalho, enfim, com alguém que tenha interesse no assunto e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais e, mais uma vez, muito obrigado. Valeu!